indo aqui, deixa eu ver para o blog, já estamos no blog. Vamos ver aqui. Só um momentinho aí, meus amigos e minhas amigas, que nós estamos acertando. Já estamos aqui no blog. Demora um pouco para a gente acertar a situação aqui. Aí, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, para o Brasil e para o mundo. Hoje, segunda-feira, terça-feira, né? Dia 21 de julho de 2020. Deixa eu ver aqui que eu tô meio perdido aqui no terça-feira de 2020. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o Fundeb, que está sendo votado neste instante, e o auxílio emergencial. Como eu sempre digo, o espaço aqui é aberto e democrático, e vocês podem participar com perguntas, né, e observações aí que queiram fazer, certo? E, claro, o meu papo hoje aqui é com os dois pinhaenses aí, né, Fernando Valois e Fábio Faveri. E, então, nós iniciamos aí dizendo, repetindo que o espaço é aberto e democrático, que você pode participar com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E daí, meus caros correligionários Fernando Valois e Fábio Luiz Faveri, sejam bem-vindos ao programa, grato pela participação de vocês. Tudo ok com vocês aí? Boa noite, Chicão. Boa noite, Fábio. Boa noite para todos que estão aqui conosco hoje. E o Fábio? Boa noite, Chicão. Boa noite, Fernando. Eu agradeço o convite aqui publicamente. Cumprimento também os espectadores. Legal, legal, legal. Hoje a nossa pauta está bem interessante, não? Hoje a pauta vai estar muito legal, bastante interessante mesmo, bastante mesmo. Deixa eu ver aqui quem que já está nos acompanhando aqui, só um momentinho. Aí está o Reginaldo Otávio Portes está nos acompanhando aí, obrigado, muito obrigado pela presença, né? E nós vamos iniciar, então, o nosso bate-papo para esquentar os tamborins aí, meus caros, como eu sempre faço nos inícios das lives, né? Olha, nós estamos aí próximos às eleições municipais, né? Acredito que vamos ter uns embates pela frente aí, etc. E como vocês estão vendo as movimentações políticas em Pinhais? Surgem comentários aí de toda a sorte, né? Aparece nas redes sociais e, às vezes, também alguém comenta ou fala, liga para a gente, ou uma conversa que se tenha, ou e-mail, a gente recebe, né? Sobre o que poderá acontecer nas próximas eleições, essas que se aproximam aí. Uns dizem que já estaria decidida essa eleição em favor da atual administração. No entanto, outros dizem que o pré-candidato Sesquim sairá vencedor do pleito. Embora tenham esses dois aí no cenário mais avançado, que estejam mais expostos aí, essas duas pré-candidaturas. Mas outros partidos, como o PT e o PCdoB, já lançaram suas pré-candidaturas à prefeitura também. Inclusive, eu entrevistei os dois pré-candidatos desses dois partidos há uns dias aí. E o PDT, com essa nova executiva, estuda lançar candidatura à prefeitura também. Então, eu pergunto para vocês, seria interessante que esses partidos, né, de oposição, digamos assim, viessem a construir uma aliança, englobando as propostas de cada agremiação num plano de governo unificado,
para fortalecer determinado nome para a disputa majoritária, que deveria ser escolhida aí mediante uma pesquisa, ou cada partido ou agremiação sair com candidatura própria? Como que você vê isso, Fernando? Bom, Chicão, hoje o que nós vemos, o cenário, contextualizando um pouco, na verdade, né? Hoje nós vemos um grupo que vem há muitos anos governando Pinhais. A gente conhece já quem são esses agentes públicos, né? E há muito forte essa questão de renovação em toda a política brasileira hoje em dia. E em Pinhais a gente também ouve isso, sem querer desmerecer ninguém, naturalmente, né? Essa é uma tendência que vem já há alguns anos em todo o cenário nacional e que naturalmente se reflete no cenário municipal também, não é? Como nós vemos hoje algo que está sendo diferente do que vimos há algum tempo, o PDT se reestruturou em Pinhais, né? Criou uma executiva provisória agora para essas eleições e provavelmente vai se estender nos anos seguintes que se aproximam. O PDT é um partido muito forte, tem mais de 80 anos de existência aqui no Brasil, e tem história de Túlio Vargas, Leônidas Brizola, Darcy Ribeiro, né? Então, é um partido já consolidado, que todos conhecem, foi o partido que abrigou a atual prefeita de Pinhais durante alguns anos, né? E é um partido extremamente consolidado e muito bem estruturado aqui em Pinhais. Como você até comentou, outros partidos dessa mesma linha, democrática, progressista, também estão lançando os seus próprios candidatos, sua própria formação para vereança aqui na nossa cidade, no caso, não? O que nós vemos hoje é que há, sim, oportunidades de composição, pelo que eu acredito, vamos até ouvir a sua opinião, a opinião do Fábio, né? Mas, na minha leitura, na minha análise política, acredito que composições sempre são muito comuns dentro do campo político, até para que seja mais democrático, que haja essa linha de governança, né? Então, eu devolvo para você e para o Fábio esse comentário. Fábio, eu perguntaria para você se você tem algum comentário a fazer a respeito disso, mas antes deixa eu ler uns nomes aqui, que estão aqui, o Adriano Alves, ele está sempre conosco, o vereador, lá de Joaquim Nabuco, em Pernambuco. Boa noite, Chicão, Fábio e Fernando, né? Aí ele diz aqui, parabéns por esse belo trabalho da cidade de Pinhais, meu amigo Chicão Somavila. Muito obrigado. O José Dias também, que é o tesoureiro, nosso tesoureiro aqui do PDT de Pinhais. Boa noite, Chicão, Fernando e Fábio. Muito legal você estar conosco aí, ele está assistindo. Né? A Tânia Pastorello, boa noite, Chico, lá de Foz do Iguaçu. Um grande abraço para você, Tânia. Obrigado pela sua presença. E Adriano Alves, top esse debate. Então, Fábio, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse comentário do Fernando? Na verdade, eu gostaria de dizer que eu concordo com o Fernando sobre essa proposta de diálogo, né, para o município de Pinhais, que acredito que vai ser muito importante agora com a consolidação do PDT. O diálogo sempre é muito bem-vindo. Legal, legal, é isso aí. E nós vamos para frente, e que nós começamos atrasado um pouco aí, né, o Fernando teve problema de trânsito, né, aí nós começamos um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Ó. Olha, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, ele está sendo votado agora. O que é o Fundeb? Ele está sendo votado nesse momento lá na Câmara, né? É uma votação que acontece em duas sessões, digamos, duas votações, em duas instâncias. A Câmara aprovando, vai para o Senado e se o Senado fizer alguma modificação, volta para a Câmara. O que é o Fundeb? Tem muitas pessoas, às vezes, que sabem, tem muitas pessoas que sabem o que é, mas tem algumas que não entendem, não conseguem saber exatamente, ou não acessaram, não viram, mas têm curiosidade, eu gostaria de saber. O Fundeb é um dos principais mecanismos de financiamento da educação para todos os municípios do Brasil.
pois sem ele, escolas poderão ser fechadas, né? Poderão fechar suas portas e excluir o ensino público de milhares de alunos. Evidentemente que o Fundeb ele assiste os municípios todo, né, em relação aos seus gastos com professores, profissionais, etc. E também sobre os materiais, enfim. E caso o Fundeb não seja reconhecido hoje, na votação de hoje, ou aprovado como política pública permanente, ele será extinto pelo governo Bolsonaro em 2020, em dezembro agora. E a proposta, a PEC, né, 1515, que está sendo votada agora, nesta noite, nesta terça-feira, dia 21, no plenário da Câmara dos Deputados, torna o texto, é uma das propostas, tornar o texto do Fundeb, o Fundeb permanente, permanente, e aumenta a participação da União no financiamento da educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, né? Então, faço uma pergunta para vocês dois: qual a opinião que vocês teriam sobre o Fundeb? O que vocês esperam dos deputados sobre a votação de hoje? Se o Fábio puder iniciar aí. Então, Chicão, eu gostaria de primeiro ressaltar a importância do Fundeb para a educação pública brasileira. Em 2019, o recurso do fundo foi equivalente a 166 bilhões de reais. E a cada 10 reais investidos na educação brasileira, R$ 6,50 são do Fundeb. Então, a preocupação que percorreu o debate da continuação do Fundeb foi que, se esse fundo acabasse agora em dezembro, acabaria com a educação pública do país. Então, agora a Câmara dos Deputados está votando a proposta de emenda da Constituição, que ela tem um funcionamento que são por 2 turnos, com 3/5 de quórum, que é muito elevado, afinal, para mudar a Constituição da República. Então, mas o que aparenta é que o Fundeb vai ser aprovado, apesar que alguns partidos querem fazer o destaque. Esse é o risco do destaque. Mas o mais importante é que o Fundeb ele vai ser aparentemente aprovado, e ele vai ter um aumento de 12,5% progressivo até 2026 a 20%, que hoje, como é agora, é somente de 10%. Então, valorizar o Fundeb, saber o que ele significa, é valorizar a educação pública do Brasil, e sempre a solução, né, uma das soluções do nosso país é procurar valorizar a educação. Perfeito, perfeito. Muito, muito legal. Se o Fernando tiver alguma coisa a acrescentar, antes deixa eu ler aqui. Professor Marcelo Marcelino, que eu vou entrevistar na quinta-feira, ele diz aqui: foi aprovado agora há pouco na Câmara o Fundeb, derrota parcial do governo Bolsonaro e uma vitória para a educação brasileira. Opa, muito legal, muito importante isso. Ele diz aqui: boa noite, meus nobres, e sucesso no programa Nobre Chicão e convidados, diz ele aí. Então, Fernando, você teria alguma coisa a acrescentar aí em relação ao Fundeb? Oi, Canto. Então, a observação que você e o Fábio fizeram são muito pertinentes, especialmente hoje, né? Que nós estamos vindo de uma decrescente de investimentos hoje no Brasil em relação à educação. Em 2016, os investimentos padrões da educação, visto do teto de gastos que foi incluído, em 2016, o Brasil investiu 106 bilhões de reais, e de ano a ano ele vem reduzindo, tanto quanto em relação à inflação, as correções da inflação, quanto os números gerais, né? Hoje nós estamos investindo pouco mais de 90 bilhões por ano em educação das questões obrigatórias do governo. E o Fundeb, justamente, ele é um mecanismo que está fora do teto de gastos. Então, ele é o que está nos dando hoje fôlego para que possamos seguir com a educação em crescimento
no Brasil em relação a investimentos, né? A gente pode avaliar também que o Fundeb hoje, o que ele faz? Ele auxilia na contratação de mão de obra terceirizada para a educação de todo o país. Ele paga bolsas acadêmicas, ele paga bolsas estudantis, faz investimentos na infraestrutura e ainda permite com que garanta o salário dos professores e até da aposentadoria deles. Então, um país que não investe em educação, ele não está investindo no seu futuro, né? A OCDE, especialmente, comentou que o Brasil está entre os países em ascensão que investe por volta de 5% na educação do seu PIB. Porém, isso para o Brasil não é tão relevante, porque 5% do que nós investimos é diferente do que 5% que os Estados Unidos investem. No caso, o nosso PIB é muito menor do que outros países. Nosso número de estudantes também são muito maior. Por exemplo, Chile, Colômbia, Argentina, que investem 5%, é relativo quanto ao número de estudantes que eles têm. Os Estados Unidos têm um número de estudantes talvez até próximo que nós, mas enquanto nós temos 2 trilhões 3 trilhões de PIB, eles têm 20 trilhões. Então, 15, 20 trilhões. Então, a OCDE ainda disse que o Brasil investe muito pouco por cada aluno no Brasil. E isso realmente é preocupante se formos agora reduzir ainda esses investimentos, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui como que... A gente pede aí, pessoal, para vocês puderem compartilhar a nossa live, para que mais pessoas conheçam aí, enfim, né, o nosso trabalho e também fiquem sabendo das colocações, né, das colocações aí, dos comentários dos nossos convidados. Deixa eu ver aqui na página pessoal como é que está aqui, que eu tenho esses dois aqui, né? O Rafael Pons Reis, professor, está nos assistindo, né? Está aí nos assistindo, está nos prestigiando aí, muito legal, muito obrigado pela presença, né? E tudo bem, falando do Fundeb, que está sendo votado, o professor Marcelo Marcelino também já disse que foi aprovado, etc. e tal. Agora, eu tenho um lance, alguma coisa para comentar sobre isso, bem rapidamente, depois nós já passamos para o auxílio emergencial. Tomara, né? Tomara, se o Marcelo Marcelino, o professor, souber aí, ou alguém que esteja nos assistindo, que aquela questão do voucher, uma proposta do Paulo Guedes, que ele queria colocar, aprovar, isso aí nada mais é do que voltar para o tempo antigo, antes mesmo da Constituição de 88, aonde isso aí, sabe o que era? Esse voucher seria a mesma coisa que antigamente, antes da Constituição de 88, os deputados, eles davam bolsa de estudos, davam entre aspas, porque o dinheiro é do contribuinte, é da sociedade brasileira. Então, eles davam as bolsas de estudo. O cara queria viajar, sei lá, estudar numa rede particular, alguma coisa assim, ou ajuda, o deputado dava, formava o quê? Formava um voto de cabresto, né? E isso que o Paulo Guedes está querendo, e tomara que não aprove, né? Tomara que não aprove, acredito que não vai aprovar, que não seja aprovado esse tal de voucher que ele quer e que quer votar, porque, enfim, segundo o que se passa na imprensa, é que ele detém, o parente dele detém aí escolas particulares, não tenho nada contra escolas particulares, em absoluto, mas é clara aí a intenção, talvez, de favorecer proprietários, enfim, de escolas particulares aí, e deputados, que teriam aí o cabresto, o voto de cabresto novamente, em relação ao voucher da educação. Vou ver aqui. Então, sobre o auxílio emergencial, o que é o auxílio emergencial? Ele é um benefício concedido pelo governo federal, que é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores, individuais, MEI, autônomos e desempregados. E qual que é o objetivo
desse auxílio? É fornecer a proteção emergencial no período de enfrentamento da crise causada pela pandemia do coronavírus, que tanto afeta, né, as pessoas de modo geral, mas principalmente, evidentemente, claro, a classe trabalhadora, que não tem como subsistir sem trabalhar, né? E, portanto, dependente, a classe trabalhadora é dependente de políticas públicas emergenciais. Então, o que nós podemos pensar, ou que análise podemos fazer sobre as pessoas abastadas que estavam recebendo o auxílio emergencial? O que vocês teriam a dizer sobre isso? Fique à vontade, por favor. O Fábio me permite começar esse comentário. Realmente é um problema enorme isso que está acontecendo no Brasil hoje. O auxílio emergencial, meio a uma pandemia, é o que o mundo inteiro está fazendo. O Brasil está indo contra toda a tendência mundial, que já nos mostrou bons resultados mantendo os auxílios. Não é só o Brasil que está fazendo auxílios. Estados Unidos fez auxílios, países da Europa fizeram auxílios, entre outros países fizeram auxílios. Por quê? Porque a pandemia não é brasileira, a pandemia é mundial. Então, todas as empresas do mundo tiveram um impacto muito forte quanto à economia. Não somente as empresas, mas também os países tiveram esse impacto fortíssimo. Como que, neste caso, o Estado é responsável por prover tanto a economia quanto prover a população, inclusive as empresas. O Brasil hoje, o presidente queria dar R$200 de auxílio para a população e o Congresso aprovou auxílio de R$600 a R$1.200. E esse foi outra derrota do governo federal, em que os deputados aprovaram o auxílio maior. Então, você vê pessoas que ganhavam N valores se veem com a família, com contas para pagar, sem nenhum salário. Muita gente não tinha salário nesse momento, né? E ainda não tem, porque ainda estamos vivendo essa pandemia. Então, esse auxílio veio realmente apenas auxiliar que a pessoa consiga pagar suas contas, honrar suas contas e colocar comida na mesa. Então, como que essas pessoas vão fazer se o mundo ainda está em pandemia, se ainda há muitas cidades com os seus leitos de UTI em 90%, 100% de lotação, e não tem mais vagas. Então, ainda estamos em meio ao pico, ao ápice, porque o Brasil ele acabou criando um platô. Então, nós não estamos mais subindo e nem descendo, nós estamos mantendo um alto número de mortes, que é algo grandioso. Já passamos de 70 mil mortes no Brasil, coisa que ninguém esperava há 2 meses atrás. Então, em 2 meses, nós atingimos 70 mil mortes no Brasil em Covid. E estudos até do próprio governo dizem que esse número pode ser 4 vezes maior. Então, é algo realmente alarmante, muito preocupante. Então, se o país não tiver auxílio, como que as pessoas vão sobreviver nesse momento? Lembrando que, só para concluir esse comentário, que o Brasil separou 39 bilhões de reais para ser feito contingências nesse momento, e o governo federal só utilizou até agora 10 bilhões. Então, nós temos ainda 29 bilhões em caixa que deveriam estar sendo aplicados para promover políticas de fortalecimento de economia, podendo ainda, inclusive, estender esse auxílio. E eu vejo, com certeza, com preocupação, essa vertente da votação dos deputados que votou contra estender esse auxílio para a população. Isso aí. Antes do Fábio pegar a palavra aqui, desculpe, eu quero acrescentar o seguinte, que às vezes a gente posta alguns comentários no Facebook sobre a necessidade das pessoas ficarem em casa, mas a gente coloca ali, se você puder ficar em casa, etc. e tudo, e eu canso de falar aqui nas lives que os prefeitos, governadores, enfim, vereadores, deputados estaduais e principalmente deputados federais deveriam sim exigir que o governo federal liberasse essas verbas imediatamente para as pequenas, médias e microempresas
e para os trabalhadores precarizados, para os desempregados, né? E que criasse um fundo entre os municípios, entre os estados e mais a União, para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível na mão dos trabalhadores e evite, assim, que eles tenham que se aglomerar, os trabalhadores, aqueles que têm que sair mesmo trabalhar, se aglomerar em filas de ônibus e tudo. Não, porque para entrar no ônibus tem que ficar 2 metros de distância, mas dentro do ônibus está todo mundo junto, né? Então, eu deixo essa observação para pessoas, às vezes, tem gente, às vezes, que não entende as colocações e acha que a gente está querendo que o cidadão pare de trabalhar e fique em casa sem fazer nada. Não é isso que a gente pensa. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente pensa e diz para quê? Para proteger realmente as médias, pequenas, microempresas e proteger os empregos e os desempregados. Esse é o recado que a gente procura passar, né? Então, Fábio, você teria alguma colocação a respeito do fundo emergencial? Sim, Chicão e Fernando. Essa questão de pessoas abastadas que recebem auxílio é engraçado porque existem pessoas que têm direito e ainda não receberam, estão na famigerada situação em análise, né? Então, é engraçado pensar qual que é o método de fiscalização que o governo está fazendo para que as pessoas recebam auxílio. Eu gostaria também de ressaltar que toda essa questão da pandemia e do auxílio emergencial floresceu um debate muito interessante sobre uma renda permanente, né, uma renda permanente para pessoas em situação de vulnerabilidade. É um debate muito interessante que o mundo inteiro está tendo e que o Brasil também já está, várias lideranças estão falando sobre esse tema, mas é uma questão bem complexa e com esse governo eu acredito que não entra nem em pauta, né, mas é necessário um governo mais progressista para pensar isso. Mas é um ponto muito interessante de debate que surge com o auxílio emergencial. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Interessante até. Só um momentinho aqui. Só acrescentando essa fala do Fábio. Só um momentinho, Fernando. Deixa eu ver aqui, ó, Anderson Roque Martins, boa noite, Chicão Sumavila, abraço para você também. Odair Rocha, boa noite, parabéns pelo tema, Odair Rocha, e ele é pré-candidato a vereador pelo Podemos aqui de Pinhais, né? Pois não, fique à vontade, Fernando, para alguma colocação. Só acompanhando esse comentário do Fábio, que foi muito pertinente, ele tá falando a respeito da renda básica do Brasil, né? Diversos países adotaram essa renda básica, inclusive, se não me engano, Noruega, Finlândia. Um país em que se desenvolveu, Finlândia, que adotaram essa renda básica, e no Brasil, esse é uma proposta do Eduardo Suplicy, que está há 40 anos lutando por essa renda básica no Brasil. E hoje, como o Fábio até comentou, nesse momento surgiu novamente esse debate e avançou um pouco até esse debate, né? Então, como já vimos em diversos países desenvolvidos, esse pode ser uma das grandes sacadas que pode fazer o Brasil retomar o seu crescimento que se perdeu a partir de 2015 até hoje, né? Perfeito, perfeito, Fernando. Vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Se às vezes o Rafael Posreis, Henrique Mateus está conosco aí, né? O Henrique Mateus. E obrigado, o Valdemiro Ostrovski Neto, obrigado aí pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui na página do blog, antes que eu me esqueça. Vamos ver aqui. Só um momentinho que nós estamos se batendo aqui, mas já acertamos. Ó, estamos com 932 pessoas alcançadas, né? Eu já falei do Odair Rocha também, que está aqui conosco, né? Mais pessoas aqui. Elis de Favre está conosco. Bruno Sittman, diretor de esporte do nosso município. Henrique Mateus. O Reginaldo Otávio Porte, que falei. Jean Michel.
Nelson Giovenardi, lá do Mato Grosso, Marcelo Marcelino, Eliane Favre, Tânia Pastorello, Ivanir de Oliveira, aí da nossa executiva, o Adriano Alves, o Ari Lima, Bruno Pilati Oleiro e a nossa secretária Maria Helena Somavilla. E vamos para frente, aí que temos mais assuntos para debater aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Pessoas desempregadas inscritas no auxílio emergencial e que não recebem nenhum auxílio do governo, pensão ou nenhum outro auxílio, desde o início da pandemia, vem sobrevivendo de favores alheios e só recebem como resposta, né, que elas estão inscritas nos programas, que seus pedidos estão em análise. Por outro lado, pessoas na mesma condição estão tendo seus pedidos negados ou por ser pessoa, não, você é casado, ou então pelo fato de alguém da família já receber Bolsa Família, e por aí vai. Essas pessoas se encontram em uma situação extremamente delicada, pois a fome e as despesas de primeira necessidade não esperam, né? Como poderíamos analisar, então, esses constantes adiamentos, empecilhos colocados pelo governo federal e que tanto dificulta a liberação do auxílio emergencial? Como que vocês analisariam isso aí? De fato, esse é um grande problema que o Brasil tem enfrentado hoje, né? Se não houver realmente uma grande representatividade dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a população realmente vai ficar à mercê de autocracia, não? E hoje a democracia está muito em voga nesse debate, justamente porque o governo que temos presenciado hoje é um governo de austeridade, que busca cortar benefícios, cortar investimentos, e se nós não tivermos uma oposição democrática que apresente soluções a isso, nós realmente vamos ter problemas estruturais a curto, médio e longo prazo, sem dúvida. Alguma observação, Fábio? Só sobre o comentário que eu fiz, né, sobre qual que é o critério para aprovação do auxílio, que é um mistério, né, porque pessoas que têm direito não recebem e pessoas que não têm direito recebem, né, então esse fica o questionamento de qual que é o critério que o governo federal está adotando para saber quem que vai receber o auxílio, né, fica um mistério, né? Perfeito, perfeito. E vamos para frente aí. Então, e a votação para ampliação do auxílio emergencial até dezembro deu o que falar nas redes sociais, jornais, enfim, né? Na quinta-feira passada, dia 15, a Câmara dos Deputados realizou uma votação que previa a ampliação do auxílio emergencial até dezembro. Veja bem, não era votação para aprovar ou não o auxílio emergencial, mas sim votação para ampliação desse auxílio até dezembro, né? Concebido a trabalhadores informais, né? Enfim, prejudicados pela pandemia, pelo novo coronavírus e beneficiários do Bolsa Família. O resultado da votação da ampliação até dezembro foi de 123 votos favoráveis à ampliação e dos 513 deputados, que, né, 123 votaram a favor da ampliação até dezembro e 309 votaram contra a ampliação do auxílio emergencial até dezembro. Então, nós não estamos falando aqui que deputados não votaram para aprovação do auxílio emergencial. Não, isto é uma outra situação. Isso é uma outra situação. Nós estamos falando aqui que o que saiu na imprensa, enfim, a votação do dia 15, quarta-feira passada, foi para ampliação do auxílio até dezembro. Então, está muito bem explicado isso aí. E apesar dos pesares,
deputados, alguns deputados e deputadas, quer dizer, de todo o Brasil, né, que votaram contra a ampliação do auxílio emergencial até o mês de dezembro, não gostaram de ver seus nomes estampados na imprensa. Eles alegaram que votaram sim a favor do auxílio emergencial. Tudo bem, ninguém nega isso. Ninguém nega que os deputados votaram a favor do auxílio emergencial. Eles só não explicaram o porquê votaram contra a ampliação do auxílio emergencial até dezembro. Eu vou ler aqui os nomes dos deputados, que aqui tem na internet, é só colocar, chamar lá auxílio emergencial, votação do dia 15. Aparece o Brasil inteiro. Eu tenho aqui do Brasil inteiro, mas vou ler aqui o nome dos deputados aqui do Paraná. Câmara dos Deputados rejeita a prorrogação do auxílio emergencial. Veja como votou cada deputado do Paraná. Votaram a favor da ampliação até dezembro. Aliel Machado, do PSB, Enio Verri, do PT, Felipe Barros, do PSL, Gleisi Hoffmann, do PT, Gustavo Fruit, do PDT, deputado do PDT, Gustavo Fruit, votou a favor da ampliação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Hermas Parcianello, do MDB, também votou a favor. Não votaram em nada, se abstiveram, enfim, o Boca Aberta do PROS, o Luciano Dutti, do PSB, o Nele Prevot, do PSD, Pedro Lupion, do DEM, Schiavinato, do PP e Zeca Dirceu, do PP. Mas quem votou contra? Aline Sleites, eu não sei pronunciar, Aline, do PSL, Haroldo Martins, do Republicanos, que é o PRB, Cristiane Yared, do PL, Diego Garcia, do Podemos, Francischini, do PSL, Giacobo, do PL, Leandre, do PV, Luísa Canziani, do PTB, Luiz Nishimori, do PL, Luizão Goulart, do Republicanos, que é o PRB, Paulo Martins, do PSC, Ricardo Barros, do PP, Roman, do Patriota, Rubens Bueno, do Cidadania, Sargento Farur, do PSD, Sérgio Souza, do MDB, Toninho Vancher, do PROS, e Vermelho, do PSD. Eu já digo de antemão aqui que, respeitando o artigo 5º da Constituição Federal, o programa está aberto para os deputados citados que acharem necessidade de se manifestar. Bem, então, mediante essa votação, como vocês analisam a votação da ampliação até dezembro, esse tipo de votação que foi dada até dezembro, que foi negado, né, do auxílio emergencial? Como que vocês analisam isso? Por favor, quem... Fernando, quer começar? Fábio, fique à vontade. Eu, particularmente, Chicão, eu particularmente acho que foi realmente um equívoco da parte dos deputados que votaram contra a extensão do auxílio, visto o comentário que eu fiz até anteriormente a respeito de como a população vai se sustentar em meio a esta pandemia em que estamos vivendo lockdown em diversas cidades do Brasil. Entendo que, às vezes, há uma preocupação com a economia, porém, o que fazer, né? Se o mundo já nos mostrou que o lockdown é necessário para parar essa pandemia mundial, se nós não mantivermos as políticas de restrição de locomoção e de mobilidade, como nós vamos parar essa pandemia? Então, estamos na questão de ou para a pandemia ou faz com que ela siga em altos números de mortalidade, que é terrível. Então, o que nós entendemos? Que para que possa voltar até a economia, que é a preocupação de alguns deputados, nós precisamos primeiro parar a pandemia,
porque não há como recuperar a economia em meio à pandemia. Então, primeiro precisamos controlar essa pandemia para depois retomar o crescimento. Isso é um exemplo que o país, o mundo inteiro está dando para nós, tanto a Ásia, quanto a Europa, quanto até os Estados Unidos, que têm adotado essas medidas que já são orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, se hoje, em meio à pandemia, em meio a lockdown em diversas cidades do Brasil, que as pessoas estão aumentando o desemprego, ok, entendemos que eles votaram contra, mas então o que vai ser feito no Brasil se o emprego já existe, se as empresas já quebraram, e qual é a solução? Porque simplesmente parar o auxílio não soluciona nada. Na verdade, isso cria um outro problema que nós precisamos saber como que será resolvido. Perfeito. E você, Fábio Faveri, o que você teria a comentar? Chicão e Fernando, é interessante a estratégia retórica que os deputados que votaram contra a extensão do auxílio até dezembro usam, dizendo que eles votaram a favor do auxílio. Bom, é verdade, só que eles votaram a favor até setembro, e não até dezembro. Até dezembro seria o mínimo, porque até setembro a pandemia continua, e a situação das pessoas com o fim do auxílio emergencial vai ser pior do que já está, né? Porque as pessoas vão ter que trabalhar porque as pessoas precisam de dinheiro para se manter na pandemia, não tem como fazer. E a pandemia cada vez mais vai escalonar. Então, o auxílio até dezembro era o mínimo, acredito, viável, né? Mas foi usando uma estratégia para não... Pensando, né, sempre nos fundos públicos, na economia, mas aqui agora é momento de se pensar na saúde das pessoas e na vida, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem que está conosco. Tom Glatti, o advogado Tom Glatti. Boa noite a todos, grande abraço. Obrigado pela presença aí, meu amigo Tom Glatti. A Sandra Bonato é da tribo do Mato, de uma tribo de reggae lá de Matinhos. Eu entrevistei ele esses dias, eu sempre comento aqui. Obrigado. Aí ele fala, boa noite, Chicão Vila, Fábio e Fernando. Legal. O Agostinho Maquevics também é pré-candidato a vereador pelo MDB, salvo engano meu aí, em Pinhais. Parabéns pelo programa. Se a população está sofrendo por causa da pandemia, nada mais justo do que ampliar o auxílio até o final do ano. Palavras aqui do Agostinho Maquevics. Valeu, obrigado pela presença aí. Então, pessoal, é o seguinte, nós já estamos aí com quase uma hora de programa, e nós chegamos aqui, esgotamos aqui os assuntos, né, que nós nos propusemos aí, e eu deixo um espaço aqui para vocês fazerem suas considerações finais, né, podemos começar aí o Fábio falou agora, podemos começar aí pelo Fernando e o Fábio fecha, tá ok? Perfeito, Chico. Então, eu quero agradecer você, agradecer ao Fábio pela nosso debate de hoje, agradecer a todos que nos ouviram até agora e que participaram dessa live, que é importante para o nosso debate democrático no círculo municipal, que nós somos a base, todo município é a base do governo estadual e federal, né? Então, é importante que esse debate comece aqui do município, né? Então, eu agradeço você, agradeço ao Fábio, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e um abraço e me põe à disposição para a gente conversar mais sobre isso. Só um momentinho, Fábio, deixa eu ler os nomes aqui, antes de você fazer suas considerações. Valdeci José Romão está conosco, Hernani Winter, né, está aqui também, está chegando agora, a gente agradece bastante aí também, né, estamos aí com 932 pessoas alcançadas, estamos fazendo o nosso trabalho, né, e a gente pede, pessoal, se vocês puderem compartilhar a nossa live, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, 1.152 pessoas agora, mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também fiquem sabendo das colocações dos nossos convidados. Então, eu deixo o espaço para as suas considerações finais, Fábio De Faveri, desculpe. Eu gostaria de finalizar falando sobre o Fundeb,
que o Brizola, quando foi questionado pelos investimentos que ele fazia na educação, sempre foi questionado que era muito caro, né? E daí ele disse uma frase muito icônica que cara mesmo é a ignorância, né? Então, a educação não é gasto, é investimento. E eu finalizo aqui agradecendo o Chicão pelo convite e o Fernando aqui, e também toda a audiência. Obrigado a todos. Legal, nós chegamos ao final do programa, agradecendo a todos que estiveram conosco até agora e a vocês dois também. E agora vamos fazer aqui uma pose para mim tirar depois, para mim fazer um print para mandar para o meu blog. Legal? Vamos lá, então. Legal, muito obrigado. Um grande abraço para vocês e encerramos por aqui, tá legal? Igualmente.